Vamos voltar um pouquinho no tempo. O ano era 2009. Na época eu tinha só 10 anos, e um belo dia minha mãe resolveu me levar ao cinema para assistir um filme animado. Um tal de Coraline. E sabe qual é a minha principal memória desse dia? É isso aí, foi a primeira vez que vi crianças chorarem no cinema em uma obra infantil. Uma das mães foi até obrigada a tirar o filho da sessão no meio do filme. Pois é, rapaz, é esse tipo de coisa que o Neil Gaiman faz com a gente, traumatiza crianças. Mas deixando as brincadeiras de lado, eu não tinha ideia que naquele dia teria o privilégio de assistir no cinema uma das obras mais instigantes que veria na vida. E agora, a partir do dia 15 de agosto de 2024, vou ter o imenso prazer de reviver essa experiência, já que Coraline está voltando aos cinemas com uma versão remasterizada para celebrar seu aniversário de 15 anos. E hoje quero aproveitar essa oportunidade para relembrar com vocês o que torna essa animação tão espetacular e assombrosamente encantadora. Eu sou Amâncio, e sejam muito bem-vindos ao... Antes de começarmos a explorar o filme em si, queria falar um pouco sobre o processo de criação de Coraline, começando pela publicação da obra original por ninguém mais, ninguém menos que Neil Gaiman. Pra quem tá por fora, Gaiman é um dos escritores mais influentes e presentes na cultura pop nos últimos muitos anos. Famosamente conhecido pela criação de Sandman, um dos melhores quadrinhos que eu já li na vida, aliás, além de uma grande e vasta galeria de livros e quadrinhos de altíssima qualidade, sendo que muitos, incluindo o próprio Sandman, já tiveram diversas adaptações pra TV e cinema. Não vou me aprofundar muito aqui em sua carreira, mesmo porque isso daria um vídeo por si só. Mas um detalhe curioso é que Coraline, diferente de grande parte das obras de Gaiman, tem um toque mais pessoal em sua carreira. E a primeira grande razão para isso é que ele escreveu esse livro com a intenção de presentear a sua filha Holly. Nas palavras do próprio autor, ela gostava de histórias assustadoras, com bruxas e meninas corajosas. O problema é que não encontrou uma história que se encaixasse na descrição da filha, então resolveu escrever uma ele mesmo. My daughter Holly was about 4 years old, and she would go off to kindergarten, and then she would come back and she would see me writing, and she would clamber up onto my lap and dictate stories to me that I would type out for her. And these would be stories about young girls, very much like Holly, who would normally have evil witches pretending to be their mothers. And I thought, this is so cool. She loves stories like this. I'll buy her some. And I went out to the bookshop and started looking for really good scary books for 4-year-olds and couldn't find anything. And thought, you know, I'll write her one. Para tornar o livro mais relacionável para Holly, Gaiman também baseou toda a ambientação na própria casa que vivia na época, que é bem parecida com a casa de Coraline, sendo uma grande mansão dividida para vários moradores, praticamente um apartamento. Além de também se basear na grande casa que viria a morar anos depois. Todos esses pequenos detalhes só reforçam o quão inerente Coraline é para Neil Gaiman e o quanto suas experiências influenciaram para sua concepção. Outra curiosidade bacana sobre a criação da história é que durante a sua escrita o autor praticamente não tinha nenhum tempo livre, e escrevia sempre que podia durante viagens de trem e ônibus a trabalho. Isso acabou estendendo não só o tempo de produção, que durou um total de 10 anos, mas também as ideias para a obra, que durante esse período acabaram ganhando cada vez mais corpo. The initial plan with Coraline was something that was going to be about 2,000 words long. I thought it'll just be a very short story. I borrowed bits from my childhood. I borrowed the layout of the flat where we lived, except that I gave it the door that opened onto a wall from when I was a little boy. And discovered as I started it that it very obviously wasn't a 2,000 word story. Com o tempo, obviamente, sua filha Holly já havia se tornado muito mais velha, e o que motivou Gaiman a finalizar o livro foi sua outra filha de 6 anos, Maddie, que nessa idade já começava a criar gosto pela leitura. E com isso, em 2002, Coraline finalmente chegava às livrarias, inicialmente sendo publicado no Reino Unido e não muito tempo depois para o resto do mundo, tendo sua primeira publicação aqui no Brasil em 1º de janeiro de 2003. Aproveitando a deixa, eu queria recomendar pra vocês essa edição lindona da Coraline que saiu em 2020 pela editora Intrínseca. Ela vem aqui com várias artes muito bacanas do Chris Riddle, que é um baita de um ilustrador, e ele deixa várias passagens aqui nos capítulos com os desenhos dele e dando a interpretação dele pra vários personagens aqui durante a obra. É bem bacana. Não é um jabá nem nada, tá? É só uma recomendação mesmo de fã pra fã, ou pra você que quiser ter o seu primeiro contato ali com a obra. Vale bastante a pena.
Acho que não é surpresa dizer que o livro foi um completo sucesso, sendo a primeira obra infanto-juvenil publicada por Neil Gaiman e tendo clamor por crítica e público. Logo, não demorou muito para que o próprio autor enxergasse o potencial cinematográfico para sua história, e alguns anos depois, por fim, nascia um dos maiores clássicos modernos da animação. Ganhando vida através do muito talentoso estúdio Laika, Coraline enfim chegava aos cinemas em 13 de fevereiro de 2009. O filme narra a história da protagonista de mesmo nome, que acaba de se mudar com seus pais para o Palácio Cor-de-Rosa, uma antiga casa localizada em Ashland, no Oregon. Ao chegar na casa, Coraline, que é uma criança imaginativa e hiperativa, e birrenta que só, se vê completamente descontente com o cenário que se encontra, pois sente falta de sua antiga casa, de seus amigos, e se sente constantemente entediada. Além de na maior parte do tempo ser também negligenciada por seus pais, que estão sempre muito ocupados com o trabalho. Na tentativa de escapar do tédio, enquanto explorava a nova casa, a menina encontra uma pequena porta na sala de visitas. Ao abri-la com uma peculiar chave em forma de botão, se depara com uma parede fechada por tijolos, e acaba por deixá-la de lado. Mais tarde, durante a noite, ela vê um pequeno ratinho embaixo de sua cama que a atrai para aquela mesma porta, que dessa vez ao ser aberta revela uma longa passagem. Curiosa, a menina cruza o caminho e se depara com uma casa extremamente parecida com a sua, porém com algumas sutis diferenças. Enquanto anda pela casa, Coraline encontra uma mulher exatamente igual à sua mãe, com exceção de um pequeno grande detalhe. Ela possuía grandes botões negros no lugar de seus olhos e afirmava ser sua outra mãe. Explorando mais o ambiente, ela encontra também seu outro pai, que assim como a mãe possuía os mesmos botões. Coraline estranha a situação de início, mas não demora muito para se sentir atraída pelo lugar, já que lá ela tinha toda a atenção e cuidado que não sentia receber com sua família real. Porém, aos poucos, ao decorrer da trama, as coisas vão ficando cada vez mais estranhas. No fim, pouco tempo depois, a outra mãe pede para que Coraline aceite costurar botões no lugar de seus olhos, dizendo que dessa maneira poderia ficar naquele mundo para sempre. É tão fininha que nem vai sentir, ai! Ao se recusar, a garota logo é presa em um local e lá encontra 3 crianças fantasmas, sendo todas antigas vítimas da outra mãe, que aqui é nomeada como a Bela Dama. Os 3 alertam a menina do perigo que a cerca e revelam que caso ela possa devolver seus olhos, roubados pela vilã, teriam suas almas libertadas daquele lugar. Pouco depois, a menina consegue fugir de volta para sua casa real, porém ao retornar descobre que seus verdadeiros pais foram raptados por sua outra mãe. Dessa forma, Coraline embarca em uma perigosa missão, onde desafiará a Bela Dama para salvar seus pais e encontrar os olhos das crianças fantasma. Eu tenho que confessar que eu sempre achei Coraline uma animação muito corajosa. Não só pelos elementos de terror, que por sinal são bem mais assustadores do que boa parte dos filmes de terror que a gente tem por aí hoje em dia, mas também e principalmente pela maturidade e competência que ele consegue trabalhar os seus temas, agradando não só o público infanto-juvenil, mas boa parte das pessoas mais velhas também. Apesar de ser uma obra com classificação livre, Coraline em nenhum momento subestima seu público-alvo. A principal mensagem que o filme quer passar é clara. É uma jornada não só de amadurecimento, mas também de valorização. Já que aqui a menina aprende da maneira mais difícil que todos os mimos oferecidos pelo outro mundo não são nada se comparados à presença de seus verdadeiros pais. E o filme vai ainda mais além, pois também deixa uma reflexão muito madura sobre a importância da presença e participação dos pais durante a infância de uma criança. E o que impressiona aqui é que todos esses temas não são jogados na nossa cara, mas sim trabalhados através da solidão de Coraline, ao se ver completamente sozinha. E é assim que uma boa obra é escrita. Não precisamos que os detalhes sejam mastigados ou ditos em voz alta, basta apenas que o filme nos mostre, e ele faz isso com maestria. Outro ponto que eu também queria enaltecer sobre a obra é a genialidade por trás da ideia dos botões. Isso acaba levando a gente para uma frase bem conhecida e que até hoje não possui uma autoria própria. Os olhos são a janela da alma. Devo confessar que pra mim os botões são a parte mais assustadora desse filme, não só por serem macabros e desconcertantes, mas ainda mais por conta da simbologia que podemos perceber por trás deles. Afinal, se pararmos pra pensar bem, os olhos são a melhor maneira que temos de nos expressar com nossos semelhantes. É através deles que amamos, tememos, choramos e até mesmo odiamos. Por fim, é com os olhos que mostramos nossa verdadeira natureza, e a substituição deles por botões é o que torna a experiência ainda mais agoniante. Buttons. People who are scared of buttons must live terrible lives. Buttons are everywhere, after all. Why, some people even make dolls, cute little dolls that gladden the hearts of children using buttons for eyes. Who could be scared of them?
Como Coraline não consegue aquilo que quer com as pessoas ao seu redor, acaba ficando cada vez mais feliz e satisfeita com as pessoas que encontra no outro mundo, sem perceber que nenhuma delas possui o calor único que é a vida. No fim, tudo aquilo é muito lindo, muito colorido, divertido, até percebermos que no fim da história podemos acabar nos tornando iguais àquelas marionetes, sem alma, sem vontade e sem direito à escolha. Tão fácil de manusear como uma boneca. Acho que já deu pra notar o quanto eu amo esse filme, né? E tem como não gostar? Podemos perceber claramente a paixão e dedicação envolvida em sua produção, e grande parte do motivo de ser tão incrível acontece por conta do roteiro e direção completamente estonteantes de Henry Selick, que já havia trabalhado antes em O Estranho Mundo de Jack de 1993 junto de Tim Burton. E é uma animação que possui uma atmosfera muito similar a Coraline, por sinal, o que não é uma coincidência, já que o diretor foi uma das escolhas pessoais por parte do próprio Neil Gaiman. When I finished the first draft, I gave it to my film agent, John Levin, and I said, John, there are only two people who I would ever want touching this. One would be Tim Burton, the other would be Henry Selick. And could you get a copy of it to both of them and see if either of them would be interested in making it into a movie? And I don't know if the copy to Tim Burton ever reached or got read by Tim Burton, but a week later I got a phone call from Henry Selick saying, I've read Coraline, I want to make it a movie. E olha, gente, eu preciso enaltecer aqui pra vocês que o trabalho do Henry Selick nessa animação é um completo primor. Chega a ser até injusto, porque normalmente se tratando de animações com stop motion e temática neogótica, o Tim Burton normalmente é o nome mais reconhecido pela galera nesse ramo. E não é pra menos, afinal, animações como A Noiva Cadáver e o próprio Estranho Mundo de Jack são um espetáculo à parte. Mas, sinceramente, eu acho Coraline tão bom que o diretor deveria, no mínimo, ter o nome dele um pouquinho mais renomado. Graças a seu trabalho, o filme não só é uma ótima adaptação da obra original, como também toma liberdade para expandir a história. Um exemplo disso é a criação do personagem Wybie, que não existe originalmente no livro. O garoto foi concebido pelo diretor com a intenção de ser um meio de interação com Coraline, já que no livro por diversas vezes a menina fica imersa em seus pensamentos, o que funciona para uma narrativa literária, mas deixa várias lacunas se tratando de um filme. E é aí onde o Wybie entra. E o bacana é que o garoto acaba se tornando muito mais do que só um tapa-buraco, já que assim como a nossa protagonista, ele é um personagem muito divertido e bem escrito, e acrescenta bastante pro andar do filme. O diretor também deixa várias pontas soltas durante a trama de maneira proposital, o que também acontece no livro, nos deixando com várias perguntas como: quem é a Bela Dama? O que é o outro mundo? Qual exatamente é a ligação do velho poço com aquela dimensão? Tudo isso contribui para que o filme se mantenha vivo no imaginário do público, além de fazer com que várias teorias sejam criadas em cima dele. Não à toa Coraline tem uma das fanbases mais obcecadas, que até hoje imploram por uma sequência, tendo um completo fascínio pela história. E falando em fascínio, queria aproveitar a deixa para comentar como eu amo o personagem do Gato Sem Nome. Tudo nele é simplesmente maravilhoso, desde a sua personalidade despreocupada até a amizade que ele cria com Coraline. Fora aquela sensação que ele sempre parece contar muito menos do que realmente sabe. Mas no fim, é esse mesmo bichano que salva a pele da menina diversas vezes no filme. Outro pequeno grande detalhe que também contribui muito para esse filme ser tão espetacular é a animação stop motion. Enquanto eu tava escrevendo o roteiro para esse vídeo, eu meio que assisti um monte de making off de Coraline, e assim, eu já tinha uma boa noção de como é trabalhoso fazer esse tipo de filme. Mas sério, gente, o trabalho que os estúdios Laika tiveram aqui para fazer essa obra é assustador de tão grandioso. Para quem não está familiarizado com o estilo, stop motion é uma técnica de animação que consiste em reproduzir o movimento de um objeto ou personagem quadro a quadro. Ou seja, são tiradas diversas fotos daquele objeto e a cada imagem o mesmo é locomovido para outras direções, passando a sensação de movimento. É um trabalho extremamente complexo e demorado, por isso são filmes que tendem a ter uma produção bem longa. No caso de Coraline, foram um total de 4 anos de produção, sendo que 18 meses foram só de fotografia. Tudo aqui é de excelência máxima, desde a construção de cenários até os moldes e roupas utilizadas para os personagens. Chega a ser até assustador quando percebemos que praticamente tudo que vemos em tela foi feito à mão, e fora a criatividade envolvida no processo. Eu mesmo fiquei maravilhado quando eu descobri certos detalhes da construção dos ambientes. Vocês sabiam que as folhas das flores de cerejeira em algumas cenas do filme foram feitas com pipoca? Eu achei isso um máximo. Sem contar também o número absurdo de expressões usadas nas gravações. Se contarmos só a Coraline, foram mais ou menos 6.300 rostos diferentes, e em torno de 15.000 no total para todos os personagens.
Resumindo, dá uma trabalheira danada fazer esse tipo de filme. Os animadores passam horas e horas fotografando incessantemente e muitas vezes para produzir poucos segundos de animação por dia. E o resultado é simplesmente deslumbrante. Toda essa dedicação em nível absurdo de detalhes contribui muito para maravilhar o público. Fica bem claro aqui que para toda a produção vai muito além de só um trabalho. É uma paixão. E é claro que não podemos deixar de falar das vozes que dão vida aos personagens na obra. Obviamente eu gosto bastante das vozes originais, mas tenho que confessar que eu tenho uma enorme paixão pelo trabalho do nosso elenco de dublagem brasileiro, especialmente por ter crescido assistindo essa maravilha dublado. Dando destaque para Lina Mendes na voz de Coraline, que contribui muito pro carisma da personagem. É Coraline Jones. E também para Mauro Ramos, que faz um trabalho excelente com o Gato Sem Nome, passando muito bem aquele tom misterioso. Você deve estar pensando que este mundo é um sonho que se tornou realidade, mas está enganada. E por fim, e não menos importante, a trilha sonora. Ah, a trilha sonora! Se você gosta da atmosfera e estética gótica usada nesse filme, muito se deve ao trabalho espetacular do compositor Bruno Colais. As músicas criadas por ele aqui potencializam muito o senso de mistério e urgência durante o andar do filme. E um detalhe que é a grande cereja do bolo é que o vocal é cantado por crianças e utiliza uma técnica de linguagem chamada Gilbreath, que é usada para compor palavras ou efeitos sonoros sem sentido. O que é muito interessante, já que isso se reflete no próprio filme, que por muitas vezes durante a trama acaba sendo um mistério sem solução. Tudo isso se conclui como um dos trabalhos mais criativos que já vi em uma composição, passando perfeitamente o tom assustador que o filme precisa. Tudo isso, somado a uma trama aventuresca e assustadoramente atraente, fazem de Coraline uma das melhores experiências que alguém pode ter em um filme. É uma grande teia cheia de simbolismos e mistérios que em momento algum hesita em amedrontar o espectador sempre que necessário. Mas não sem antes te assustar ainda mais com as suas reflexões. E longe de parar por aí, também é uma obra que deixa uma grande inspiração para as crianças sobre coragem e superação, que é a principal mensagem que o autor queria passar no fim das contas. Certamente é uma experiência que ficará comigo em meu subconsciente pro resto de minha vida. E devo admitir que até hoje sinto uma pequena agonia quando vejo grandes botões negros, pois sempre tenho a sensação de que de alguma forma posso estar sendo observado. And that's irrational, isn't it? To be scared of buttons. E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Guilherme, mas vocês podem me chamar de Amâncio. Esse aqui é oficialmente meu primeiro vídeo e olha, ufa, quase que eu não posto ele a tempo. Na real, a ideia era ter postado lá pra dia 10, antes da Coraline voltar aos cinemas, mas acabou que a edição ficou bem mais trabalhosa do que eu esperava, então... Mas pelo menos deu tempo de postar ele colado com a estreia, né? Então já tá bom. Dito isso, eu espero de verdade que vocês tenham gostado, e já aproveito para pedir aquele likezinho maroto. E se inscreve aí também, pô, assim você também continua apoiando meu conteúdo e incentivando futuros vídeos. E antes que eu me esqueça, também deixa um comentário, eu vou adorar trocar uma ideia com vocês sobre o filme. E é isso aí, eu vou ficando por aqui, Amâncio, encerrando.